muito bom dia a todos. Esse é o nosso encontro todos os domingos de manhã. Hoje nós iremos iniciar uma nova série. Nós concluímos no domingo anterior a série Compreendendo o que é o Espiritismo e hoje nós iremos iniciar a Iniciação à Doutrina Espírita, com o estudo do livro Iniciação Espírita. Antes de nós iniciarmos esse estudo, gostaria de convidar a todos a 1º de fevereiro retornar aos estudos e iniciar junto com a gente. Nós temos aulas virtuais, temos aulas presenciais de vários livros das obras básicas, outras obras um pouco mais avançadas. Aí temos turmas durante a semana, domingo, então oportunidade do estudo com certeza não irá faltar. Então, vem com a gente retornar aos estudos aí dia 1º de fevereiro. Iniciando então esse livro, ele é dividido em 3 partes. Ele também tem a parte do nosso livro anterior, que nós estaremos aí convidando vocês a assistirem os vídeos anteriores, mas tem uma parte avançada, né, para a gente ir complementando os nossos estudos. A parte inicial dele é a história do Espiritismo, né? O título é o Espiritismo em sua mais simples expressão. E ele vem como também subtítulo Histórico do Espiritismo. Então, de uma maneira bem resumida, pois nós já vimos parte desse estudo lá no início, junto com a explicação, né, da história ali de Kardec, de como ele nasceu, sobre o seu casamento, como foi a revelação ali do Espiritismo para ele, nós iremos então contar um pouquinho desse capítulo. Ele vem nos trazer que em 1848, nos Estados Unidos, começou a ter então as manifestações das mesas girantes, né? Que perceberam que as mesas as pessoas sentavam à volta dela e as mesas se direcionavam a certos participantes ali desse evento e ela também, através de pancadas, permitia-se então comunicação. Eles usaram a mesa como meio de comunicação por ser mais fácil, por estar mais fácil para que ela se locomovesse entre as pessoas, não porque teria que ser a mesa. Porém, as comunicações elas eram feitas de uma maneira muito lenta, porque a quantidade de batidas ou de movimentação era que se formulavam-se então as palavras e conseguia então se comunicar. Então era uma maneira muito lenta. Essas comunicações então começou a ir para outros países, né? Da América, ela foi para a França, e ali onde foi que Kardec então conheceu também essas mesas girantes. E nisso gerou vários curiosos, pessoas ali que queriam saber. E aí onde começou a ter eventos, shows falsos sobre essa existência das mesas girantes. E ali, a hora que acabou aquela parte dos curiosos, que eram descrentes, acabou se afastando e excluindo esse tipo de público. Aqueles que eram mais adeptos, né, então, que queriam estudar, começaram então a se aprofundar nessas mesas. E esses que começaram a se aprofundar foram delegados nomes de médios, né, que conseguiam ter a comunicação. As mesas, então, passaram para a parte do papel, onde se colocava um lápis nos cestos e pela imposição da mesa, das mãos, eles conseguiam escrever ali no papel e começar a ter a comunicação. E essas comunicações ocorreram porque eles começaram a pensar e a estudar. Se toda causa, né, tem ali um efeito, esse efeito ele tem uma inteligência e essa inteligência precisa vir de algum lugar. E essa inteligência vem de quem? Começaram a acreditar que era através de uma energia magnética. E aí eles perceberam que não era uma energia magnética, então que se tinha uma inteligência atrás disso. Começaram a achar que a inteligência era através dos médiuns, que a energia dos médiuns fazia movimentar. E aí viram que o que os médiuns pensavam e era diferente do que estava ali no papel. Então eles falaram, opa, então não é um fluido magnético, não é inteligência através da posição dos médiuns. Então o que é? Então aí foi se revelado que era o mundo invisível, que era os espíritos. Então começou a se ter a psicografia revelando a existência desse mundo invisível. Depois das comunicações, eles perceberam que não precisavam do cesto e que eles conseguiam fazer essas comunicações através da mão do
próprio médium. Então, o médium conseguia escrever porque o espírito, ele usava o corpo do médium para se comunicar e transmitir todas essas psicografias que foram reveladas. Através dessas psicografias que foram se tendo, através de vários médiuns, não foi só de um, então vários lugares tinham o mesmo tipo de comunicação, então pôde-se ter certeza que não se tratava de uma mentira, né? Por mais que nisso gerou vários incrédulos, várias pessoas que eram contra, que negavam a existência dos espíritos, que taxavam aqueles que acreditavam de louco. Só que tudo que eles argumentavam, esses que eram críticos, só fez que o espiritismo crescesse cada dia mais, né? Então conseguiu-se ter aí as comunicações e através dessas comunicações, então conseguiu-se ter as obras básicas, né? Que foi primeiro o livro dos espíritos, depois os livros dos médiuns e depois ali o Evangelho segundo o Espiritismo, que até hoje é a base, né? Para que a gente estude aí o Espiritismo. E nós temos vídeos toda semana dessas 3 obras nos orientando, nos esclarecendo e ajudando também. Então, ele vem nos explicar que o Espiritismo ele não veio revelar nada demais, que sempre existiu os espíritos, né? Que os espíritos nada mais são do que a alma, né? Das pessoas que já desencarnaram. Então, veio nos revelar muitas coisas que já era revelada através de outras religiões, porém não eram compreendidas. Então, os espíritos, através da comunicação, veio nos mostrar que existe vida após a morte, que existem a alma. E quando a gente aceita a alma, a gente aceita a existência do espírito. Se a gente nega a existência do espírito, a gente está negando também a existência da alma, né? E vem nos mostrar por que uns sofrem tanto, por que outros sofrem menos, porque cada um tem a sua prova, porque um é assim, porque um é assado. Vem nos revelar tudo isso, que muito antes já era estudado, lá na Idade Média, só que era considerado como feiticeiros, eles eram queimados vivos. Graças a Deus, hoje ninguém é mais queimado vivo, né, por estudar os espíritos, né? Então, ele vem nos mostrar que o Espiritismo é uma doutrina que vem nos revelar, vem nos ajudar a nos desenvolver moralmente, a nos entender. Então, a compreender tantas outras coisas que não era possível antigamente. E ele também vem nos mostrar e nos auxiliar aqueles que eram incrédulos, que muitas vezes não acreditavam que as religiões impunham. E o Espiritismo, ele não impõe nada a ninguém. Ele não impõe que você tem que seguir essa e essa religião. Ele nos traz conhecimento e nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa ali evoluir, para que a gente possa ali e continuar estudando. E a gente tem sempre, ele vai nos orientar. Olha, o que você está fazendo é errado. Aí você escolhe se você quer fazer errado ou não. Então você tem o livre-arbítrio. Ele não vem pregar que existe tal e tal religião certa. Ele não vem impor nenhuma situação que se você não fizer essa religião, que você, né, vai queimar no fogo do inferno. Pelo contrário, né, o Espiritismo, ele não deixa essa percepção, né, da existência do inferno, que se a gente for pessoas ruins, a gente vai queimar lá no fogo do inferno, né? Que a gente vai ficar ali sofrendo eternamente as nossas penas eternas. Eles nos mostram assim que a gente vai ser responsabilizado pelos nossos erros, nossos atos, nossas atitudes, mas que Deus, na sua benevolência divina, nos permite a gente ali errar e tentar acertar de novo, tentar melhorar, tentar evoluir. Então, ele vem nos revelar uma infinidade de coisas que antes era mostrado, mas que não era compreendido, né? Então, ele vem mostrar que também não existe, igual as pessoas acreditavam que o espiritismo era coisa do diabo. Ele vem mostrar que não é bem assim, não é o diabo, os espíritos nada mais são do que a gente, só que sem o nosso corpo carnal, né? Então, esses espíritos, eles retornam, né? Como a gente um dia iremos retornar para o plano espiritual para continuar a evolução, né? Porque aqui é a nossa parte da nossa prova, das nossas expiações. Então, de uma forma bem resumida, ele vem contar
Espiritismo, como que foi essa parte ali, porque ele conta, né, que teve uma longa data, mas que ele vai de uma forma bem resumidinha, que não daria para explicar todos os episódios, né, dali desenvolvimento do Espiritismo, mas que resumidamente é isso, né? Então a parte que ele começou ali com as mesas girantes, depois passou para a psicografia e ainda veio depois os médiuns de visão, de audição, né? Então foram surgindo os outros médiuns, foram revelados, né, esses outros médiuns, e aí que permite ter a comunicação com o plano invisível, né, com o mundo dos espíritos. E nos explicar que os espíritos nada mais somos do que nós mesmos quando nós despojarmos o nosso corpo, né? E nós continuamos tendo espírito porque nós animamos o nosso corpo, só que somos ligados por um cordão fluídico, né? E revelar toda essa doutrina que tanto nos esclarece, que tanto nos auxilia. Então, ele vem nos trazer essa parte ali de uma forma bem resumidinha, o histórico aí do espiritismo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem nos acompanhando agora nessa nova série, aprendendo junto com a gente e vem junto com a gente para 1º de fevereiro retornar aos estudos. Um ótimo e abençoado domingo a todos e gratidão!